Jennifer trabalhava como planejadora financeira. Esse detalhe é importante. Ela entendia de dinheiro, não era desorganizada, não gastava sem controle e ajudava outras pessoas a cuidarem das próprias finanças todos os dias. Ela tinha uma reserva de emergência equivalente a 6 meses de despesas, investia corretamente para a aposentadoria, já tinha quitado o carro e mantinha um plano de saúde pelo trabalho. Um plano considerado bom. Pagava $150 por mês. Tinha uma franquia de $2.000 e um limite anual de gastos de $8.000. Tudo parecia calculado. No pior cenário possível, o custo máximo seria de $8.000 em um ano. Era um valor alto, mas administrável. A conta estava feita. A sensação era de segurança. Até o dia em que apareceu um nódulo, câncer de mama em estágio 2, detectado relativamente cedo, tratável. Havia plano de saúde. Em teoria, tudo estava sob controle. 18 meses depois, o valor pago do próprio bolso não foi de $8.000. Foram $37.000, não pagos pela seguradora, pagos por ela. O impacto financeiro veio em ondas, $8.000 no primeiro ano, mais $8.000 no segundo ano, simplesmente porque o tratamento atravessou a virada do calendário. Um detalhe técnico que ninguém explicou quando o plano foi contratado. Além disso, surgiram cobranças que a seguradora decidiu não cobrir. Exames e procedimentos classificados como não necessários, mesmo tendo sido solicitados pelo oncologista responsável pelo tratamento. Só aí, mais $14.000 ficaram por conta da paciente. Durante a cirurgia, apareceu outro golpe inesperado. O anestesista não fazia parte da rede do plano. Era um profissional que ela nunca escolheu, nunca conheceu e que não poderia ter recusado mesmo se quisesse. O resultado foram mais $7.000 cobrados à parte. Em apenas 4 meses, a reserva de emergência desapareceu por completo. Em 6 meses, os aportes para a aposentadoria foram interrompidos. Em 12 meses, $11.000 já estavam acumulados no cartão de crédito. No 14º mês, veio a decisão mais dolorosa. Um saque emergencial da aposentadoria, 20 anos de disciplina corroídos em troca de impostos e multa. A doença foi vencida. A estabilidade financeira não. Aos 53 anos, a vida financeira precisou recomeçar do zero. 2 décadas de esforço, planejamento e escolhas responsáveis simplesmente desapareceram. Tudo foi feito corretamente, e ainda assim, nada disso foi suficiente para proteger contra o impacto. O plano de saúde deveria ter cumprido esse papel. A promessa sempre foi essa. Ter cobertura significaria segurança, significaria limite de gastos, significaria proteção contra a ruína financeira. Mas essa promessa não se confirmou. O mais inquietante é perceber que esse caso não é exceção. Ele é apenas um retrato claro de algo muito maior. Um sistema que parece oferecer proteção, mas que falha, justamente quando mais importa. Muita gente acredita que estar segurado significa estar seguro, que o limite de gastos do plano representa o pior cenário possível, que seguir todas as regras garante tranquilidade. Essa crença é confortável, mas perigosa. É aqui que começa a chamada roleta médica. Um jogo em que todos participam automaticamente, mesmo quem acredita estar preparado, mesmo quem fez tudo certo, mesmo quem paga caro todos os meses para acreditar que está protegido. A grande mentira repetida por anos é simples. Quem tem plano de saúde está protegido. Algo ruim acontece. Paga-se a franquia. Talvez atinja o limite anual. E a seguradora assume o resto. Esse seria o acordo implícito. Foi por isso que tantas pessoas escolheram planos mais caros. Pagaram mensalidades altas para reduzir o risco máximo. A lógica parecia sólida. Gastar mais agora para evitar uma catástrofe depois. O problema é que essa matemática não funciona na prática. Os limites não são absolutos. Eles se reiniciam. Eles são contornados. Eles ignoram detalhes que só aparecem quando a vida real entra em cena. Estudos mostram que a maioria das falências pessoais nos Estados Unidos tem relação direta com problemas médicos. E o dado mais assustador é que a maior parte dessas pessoas tinha plano de saúde quando ficou doente. Não eram pessoas despreparadas. Eram trabalhadores, famílias comuns, gente que pagava mensalidade, seguia regras e acreditava que estava segura. A cobertura existia no papel. Na realidade, ela falhou. Para entender por que isso acontece, é preciso enxergar como o jogo realmente funciona. O primeiro mecanismo da roleta médica é o reinício anual do limite de gastos. O plano define um teto por ano, não por doença. Quando um diagnóstico acontece perto do fim do ano, o impacto dobra. Parte do tratamento cai em um ano. O restante entra no ano seguinte. O resultado é pagar o valor máximo 2 vezes por algo que, para o paciente, é uma única situação contínua. Em doenças crônicas ou tratamentos longos, esse ciclo se repete indefinidamente. O limite não é um teto real. Ele funciona mais como um pedágio que precisa ser pago todos os anos, sem data para acabar. $8.000 por ano parecem administráveis isoladamente.
mas multiplicados por 10 anos viram 80 mil dólares. Em 20 anos, 160 mil dólares. Isso não é proteção, é um custo permanente. O plano não foi desenhado para encerrar o risco. Foi desenhado para redistribuí-lo ao longo do tempo, sempre mantendo o paciente pagando alguma coisa. O segundo mecanismo da roleta médica é a negativa de cobertura. Muita gente imagina que isso acontece raramente, mas a realidade é bem diferente. Planos de saúde negam procedimentos com frequência, mesmo quando foram indicados por médicos. Exames, tratamentos e medicamentos são recusados com base em critérios internos que pouco têm a ver com a situação clínica do paciente. O argumento quase sempre é o mesmo. Não é considerado necessário do ponto de vista do plano. O que torna isso ainda mais cruel é o momento em que essas cartas chegam. A pessoa está doente, cansada, assustada e cercada de burocracia. Ligar, contestar e recorrer parece impossível naquele estado. Por isso, a maioria simplesmente paga. Não porque concorda, mas porque não tem forças para brigar. Esse cansaço faz parte do modelo. O sistema aposta na exaustão do paciente. Muitos desses valores nunca deveriam ter sido pagos, mas o dinheiro sai da conta mesmo assim, silenciosamente, drenando reservas que levaram anos para ser construídas. O terceiro mecanismo da roleta médica envolve algo que quase ninguém percebe até ser tarde demais. Os atendimentos fora da rede. Mesmo quando tudo é feito corretamente, eles aparecem. O hospital é credenciado. O cirurgião está dentro da rede. Ainda assim, outros profissionais entram em cena sem escolha alguma. Anestesistas, radiologistas, laboratórios e equipes de apoio podem não ter contrato com o plano. Esses profissionais cobram valores próprios, fora das regras da seguradora. E o pior detalhe é que esses custos não entram no limite anual de gastos. Eles são cobrados à parte, sem proteção alguma. Mesmo leis criadas para evitar esse tipo de surpresa nem sempre funcionam como prometido. A aplicação é lenta, confusa e cheia de exceções. Enquanto isso, as faturas continuam chegando. O paciente não escolheu esses profissionais, não teve como negociar, não teve como recusar. Ainda assim, a conta cai no colo de quem já está lutando para sobreviver. Quando se coloca tudo isso junto, o impacto real começa a aparecer. Mensalidades altas, franquias, limites anuais, negativas de cobertura e cobranças fora da rede se acumulam de forma caótica. Nenhum planejamento tradicional considera esse cenário completo. Para uma família comum, o custo começa antes mesmo da doença. Só o plano de saúde já consome milhares de dólares por ano. A empresa paga uma parte, mas o funcionário arca com uma fatia significativa todos os meses. Depois vem os custos que aparecem quando algo dá errado. Franquia, coparticipações e despesas até atingir o limite anual. Em planos familiares, esse limite pode ser ainda maior e ser alcançado rapidamente com apenas um problema de saúde sério. A partir daí, entram os custos invisíveis. Procedimentos negados, medicamentos fora da lista, autorizações recusadas, exames considerados opcionais. Tudo isso sai do bolso do paciente. Quando a doença atravessa mais de um ano, o jogo recomeça do zero. Novas franquias, novos limites. A sensação de estar pagando sem nunca chegar ao fim se torna constante. Por isso, valores como 30 ou 40 mil dólares em gastos médicos não são exceção. São consequência direta de como o sistema foi estruturado. O caso de Jennifer não é raro. Ele é representativo. Pesquisas mostram que uma parcela enorme da população adulta está subsegurada. Isso significa ter plano de saúde, mas não conseguir usá-lo sem comprometer a própria estabilidade financeira. A cobertura existe, mas o acesso real é limitado. Milhões de pessoas convivem com dívidas médicas. Algumas estão em cobrança formal. Outras estão diluídas em cartões de crédito, empréstimos pessoais ou saques de aposentadoria. Tudo isso não aparece nas estatísticas mais visíveis. Essas dívidas não surgem por consumo excessivo ou escolhas irresponsáveis. Surgem por necessidade, por adoecer, por precisar de atendimento para continuar vivo. O sistema não falhou por acidente. Ele funciona exatamente assim. Lucra com mensalidades constantes e reduz custos, negando ou empurrando despesas para o paciente. Existe um ponto difícil de aceitar, mas necessário. Esse sistema não está quebrado. Ele funciona exatamente como foi desenhado para funcionar. As seguradoras ganham quando recebem mensalidades e perdem quando pagam tratamentos. Cada procedimento negado representa economia. Cada paciente que desiste de recorrer representa lucro. Existem equipes inteiras dedicadas a encontrar brechas, atrasar respostas e cansar quem está do outro lado. Nesse jogo, o paciente não é tratado como cliente. É tratado como custo, um custo que precisa ser reduzido sempre que possível. A burocracia não é um erro, é uma estratégia. Telefonemas longos, formulários confusos, prazos curtos e respostas vagas fazem parte do processo. Tudo isso aumenta a chance de a pessoa simplesmente desistir e pagar. Quando alguém adoece, não está competindo em igualdade.
Está fragilizado, emocionalmente abalado e sem energia para enfrentar um sistema que foi projetado para vencer pelo desgaste. Diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável. O que pode ser feito quando quase tudo parece fora de controle? Não é possível escolher quando adoecer. Nem sempre dá para escolher o plano oferecido pelo trabalho. Mesmo assim, existem formas de reduzir o impacto. O primeiro erro comum está no cálculo da reserva de emergência. A maioria das orientações fala em 3 a 6 meses de despesas. Isso não funciona para emergências médicas. Quando o problema é de saúde, os gastos não diminuem. Eles explodem. A reserva precisa cobrir as despesas normais, mais o limite anual do plano, e ainda um valor extra para negativas e cobranças inesperadas. Se o limite anual é de $8.000, a reserva real precisa ser muito maior do que 6 meses de custo de vida. Esse é o verdadeiro piso de segurança, não o número que costuma ser repetido por aí. Ignorar isso cria uma falsa sensação de proteção. A reserva acaba rápido e, quando ela some, todo o resto começa a desmoronar. Outro ponto essencial é conhecer as regras do próprio plano. Pouca gente lê o contrato de verdade. Ele é longo, confuso e cheio de termos técnicos, mas ali estão as regras do jogo. Nos detalhes estão os prazos para recorrer, os caminhos para contestar negativas e as situações em que a cobertura fora da rede pode ser revista. Uma negativa nunca é, necessariamente, a palavra final. Muitos pacientes que recorrem conseguem reverter decisões. O problema é que quase ninguém tenta. O cansaço, o medo e a burocracia afastam as pessoas desse processo. Por isso, organização vira uma arma. Guardar cada documento, cada comprovante, cada explicação de benefício e registrar ligações com data e nome do atendente faz diferença. Quando tudo vira papel, o sistema perde parte da vantagem. Não é garantia de vitória, mas aumenta muito as chances de não ser atropelado. Existe uma verdade dura por trás de tudo isso. A segurança financeira da classe média foi construída sobre uma base frágil. Uma base que pode ser apagada por algo tão simples quanto o próprio corpo falhar. É possível fazer tudo certo por décadas. Economizar, investir, evitar dívidas e agir com responsabilidade. Ainda assim, um único diagnóstico pode transformar todo esse esforço em contas médicas. O patrimônio acumulado não está totalmente protegido. Ele fica exposto, invisível, até o momento em que é puxado para cobrir despesas que nunca deveriam ter existido. O risco está lá, mesmo quando ninguém fala sobre ele. Por isso, a verdadeira proteção não vem apenas de ter plano de saúde. Ela vem de consciência, de margem financeira maior do que o recomendado, e da disposição para questionar, recorrer e revisar cada cobrança. A roleta médica funciona porque quase ninguém a enxerga antes de estar jogando. Quem entende o jogo antes do problema aparecer não elimina o risco, mas aumenta muito as chances de atravessar a crise sem perder tudo.